Olá, amigos do canal GeoMasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos, meus amigos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Esperamos que, na verdade, sejam várias edições, né? Para que a gente possa atualizar vocês naquilo que é mais necessário. E nós, para tanto, destacamos uma reportagem no estado de São Paulo desta sexta-feira, pessoal, dia 25 de junho de 2021, em edição 46.637, onde na página A14, portanto, no setor internacional, nós temos uma triste notícia acerca do genocídio de crianças indígenas no Canadá. A notícia repercutiu nas agências internacionais e nos chegou através do New York Times, da Associated Press e do The Washington Post. Memória é o artigo que nos chega direto de Calgary, uma cidade importante do interior do Canadá. O genocídio de crianças indígenas no Canadá. A descoberta de mais de 1.000 restos mortais em internatos obriga o país a confrontar seu passado. Além de serem minorias, são indígenas, nós estamos falando de locais que deveriam cuidar destas crianças. Os assassinatos aconteceram nos internatos. O fato é que aconteceu em um dos países mais civilizados do mundo. E a gente precisa, evidentemente, colocar o dedo na ferida para que nós não erremos mais. Apesar que erros elementares são cometidos em muitos lugares do nosso país, neste momento, por exemplo. Bem, mas vamos lá, pessoal. Há uma foto e um olho dando suporte à reportagem, a foto de pessoas se abraçando e tristes. Acerto de contas, descendentes indígenas, diante de memorial feito em escola de Kamloops, na Colômbia Britânica. Colômbia Britânica, que é uma das principais províncias do Canadá, são 10, e que é banhada pelo Oceano Pacífico, ficando, portanto, no oeste do país. Bob Cameron, chefe da Federação de Nações Indígenas do Canadá, destacou: passado sombrio, sempre existiram conversas e boatos, mas ver esse número é muito significativo. É difícil, doloroso e de partir o coração. Durante décadas, crianças indígenas foram tiradas de suas famílias, muitas vezes à força, e alojadas em internatos de igrejas, onde eram abusadas e proibidas de usar suas línguas nativas. Perceberam, gente? Eles eram levados para as instituições religiosas, onde não podiam falar a sua língua, praticar a sua cultura, a sua identidade, e eram estupradas dentro destes locais religiosos. Além do processo brutal de aculturação, milhares desapareceram ao longo dos anos. Nas últimas semanas, descobertas chocantes oferecem indícios de que muitas podem ter morrido nessas escolas. Ontem, os restos mortais de 751 pessoas, a maioria crianças, foram encontradas no local de uma antiga escola da província de Saskatchewan, que fica no centro-oeste do país. O anúncio veio após os restos mortais de outras 215 crianças terem sido encontradas em sepulturas clandestinas no terreno de um antigo internato em Kamloops, na província de Colômbia Britânica, em maio de 2021, portanto, no mês passado. É realmente
assombroso a descoberta. São 966 crianças de origem indígenas que serviam como escravas sexuais, foram aculturadas e foram mortas. O Canadá tinha cerca de 150 internatos desse tipo, por onde passaram 150 mil crianças indígenas, desde a inauguração das escolas em 1883, até o fechamento das instituições em 1996. A escola Marieval, aberta em 1899, foi administrada pela Igreja Católica. Um cemitério ainda existe no terreno da escola, que fechou em 1997 e foi logo em seguida demolida. Uma Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, contando com testemunho de antigos estudantes e materiais de arquivo, listou Marieval como um local de sepulturas clandestinas. A minha pergunta é: o que as instituições religiosas, sabendo deste absurdo, vão fazer para compensar os seus descendentes? E quais são as garantias que nós temos que eles nunca mais farão isto? Apesar que eu vejo com os meus próprios olhos uma série de crianças massacradas numa escola por interesses econômicos e não há uma única denúncia de uma instituição religiosa. Os tempos mudaram, mas as pessoas não. Reconciliação. As descobertas recentes abalaram um país que luta contra um passado de abusos sistemáticos de povos indígenas. Ao longo dos anos, histórias orais sobre milhares de crianças desaparecidas nas escolas eram encaradas com ceticismo. Mas as últimas revelações mostram que os relatos não eram apenas rumores. Uma Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, que funcionou de 2008 a 2015, chamou a prática de genocídio cultural. Muitas crianças nunca voltaram para casa. As famílias recebiam apenas explicações vagas sobre o seu destino, ou nenhuma explicação, o que era bastante comum. A comissão estimou que 4.100 crianças desapareceram. No entanto, Murray Sinclair, ex-juiz indígena que liderou a comissão, acreditam que foram mais de 10.000 crianças. A descoberta de ontem foi feita pela reserva indígena Coeces, na escola residencial indígena Marieval, a 140 quilômetros de Regina, a capital da província de Saskatchewan. Não se sabe quantos dos 751 restos mortais pertenciam a crianças. Sempre existiram conversas e boatos, mas ver esse número é muito significativo, disse o chefe da Federação de Nações Indígenas, Bob Cameron. É difícil, doloroso e de partir o coração. Passado, as descobertas voltam a esquentar o debate sobre o passado dessas escolas do Canadá, onde abusos sexuais, físicos e emocionais eram comuns. Quando o primeiro-ministro Justin Trudeau chegou ao poder em 2015, ele prometeu dar prioridade às recomendações da comissão. No entanto, nos últimos anos, pouca coisa foi feita. Foi o que eu disse. A denúncia existe, o fato existe, mas nada foi tomado. Eu vejo com os meus próprios olhos exatamente esse tipo de massacre contra 2.000 crianças e adolescentes em uma escola, e para beneficiar arranjos econômicos, beneficiar um torturador de crianças que destrói o futuro destas crianças, simplesmente não se faz nada. Afinal de contas, as propinas, os interesses, os esgotos circulam por toda esta cidade. Na quinta-feira, Justin Trudeau
chamou as descobertas em Saskatchewan e na Colômbia Britânica de parte de uma tragédia maior, citando os legados de racismo sistêmico, discriminação e injustiça que os povos indígenas enfrentaram no Canadá. Muito bem, primeiro-ministro. O senhor está declarando isso? E o que é que o senhor está fazendo para compensar e para que isso jamais ocorra? O premier prometeu ampliar os esforços para encontrar mais cemitérios clandestinos e valas comuns. E acerca das instituições religiosas que cometeram esse tipo de atrocidade, qual será a posição do seu governo? Em comunicado, o governo da província de Saskatchewan, Scott Moe, previu que restos mortais de mais crianças poderiam ser encontrados. Infelizmente, mais reservas de Saskatchewan experimentarão o mesmo choque e desespero à medida que a busca pelas sepulturas continua, disse Scott Moe. Não se sabe a causa da morte das crianças. Doenças, incluindo o surto de gripe espanhola há um século, muitas vezes atingiam os dormitórios superlotados. Mas os relatos dados à comissão foram um show de horrores. Antigos alunos testemunharam espancamentos e incineração de corpos de bebês recém-nascidos, de meninas que eram engravidadas por padres e monges. Isto mesmo, eles eram, após o parto, utilizados em fornos que tinham a função de fazer comida. Eles, na verdade, eram utilizados como se fossem crematórios. A Comissão da Verdade diz que a Igreja Católica, que gerenciava cerca de 70% dos internatos, deveria pedir desculpas. Mas apesar de um apelo pessoal de Trudeau ao Vaticano, o Papa Francisco ainda não se mexeu, ao contrário da Igreja Unida do Canadá, a maior denominação protestante do país, que pediu perdão por seu papel na administração das escolas em 1986. Porém, só pedir perdão não basta. Necessário uma punição, algo mais sério. Por exemplo, pagar os estudos dos descendentes destas pessoas que foram molestadas. No mínimo. Claro, nós termos aí uma vigia um pouco mais severa, porque só falar de pouco adianta. Bem, amigos, nós ficamos por aqui com essa triste primeira edição do Jornal do Maza. Eu espero vê-los numa nova oportunidade. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau!